Começa aqui mais uma edição do Jornal da Bandeirantes Gente para falar como primeiro assunto sobre a decisão do Ministério da Saúde de vacinar crianças. Aquilo que a gente já trazia nos últimos dias para você aqui, que foi confirmado ontem numa nota técnica, né, do Ministério da Saúde. A pasta se mostra favorável à inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Imunização, mas pondera que ainda está ouvindo a sociedade naquela consulta pública que em nada vai mudar essa estratégia certamente. Uma posição final vai ser revelada no dia 5 de janeiro, mas já se sabe que nós teremos a vacinação então para crianças de 5 a 11 anos contra a Covid no país. É função do governo oferecer a vacina. Quem quiser tomar a vacina, toma. Nesse caso específico, Eduardo, das crianças, há um componente a mais a ser considerado. Porque quando você trata da liberdade das pessoas de escolha sobre se proteger ou não com a vacina, você tem de abrir um parênteses quando nós estamos tratando dos menores de idade, né? Porque uma criança de 5 anos não pode sair de casa sozinha, ir até o posto de saúde e tomar vacina. E muito provavelmente, se você perguntar para uma criança se ela quer tomar vacina ou não, a resposta dela vai ser não. Mas não por esses motivos aí que você ouve de alguns adultos, né, que beiram a ignorância, né, e a falta de conhecimento profundo sobre o que se tem a respeito das vacinas. Mas porque a criança tem medo da agulha, tem medo da injeção, tem medo, né, da reação imediata que terá com a vacina. E não é só a vacina contra a Covid, é qualquer vacina que tenha esse mecanismo de aplicação. A gotinha é preferida, claro, né? A gotinha da polio é mais fácil, né? O poder de convencimento. Mas os pais que têm aí um zelo pela saúde dos filhos buscam, claro, que atualizar sempre o calendário, a caderneta, né, de vacinação, respeitando o calendário colocado pelas autoridades de saúde do país. Então, nesse componente, a gente precisa discutir aqui qual é a responsabilidade de um pai que não acredita na vacina e, com isso, deixa de proteger o seu filho. O Eduardo lembrou ontem, né? A legislação tem um artigo importante aí sobre esse assunto, ele vai falar sobre isso, vou até deixar para ele falar sobre esse ponto específico, mas a provocação aqui no começo do Jornal Gente de hoje é sobre a responsabilidade de pais que decidem não vacinar. Aqui eu não estou falando só da Covid. Claro que o exemplo da vacina da Covid é o mais importante, porque nós estamos nos aproximando disso. Já temos a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos. Esse público-alvo é mais fácil de convencer, porque o poder, né, de informação, o grau de instrução desses adolescentes já é muito maior do que fora no passado, e muito maior do que essa faixa etária dos 5 aos 11. Essas são as crianças mesmo, né? Crianças que estão aí na primeira infância, estão aí nessa fase inicial da vida e não tem a menor capacidade de entender a complexidade da Covid e a importância da vacinação. Então, alguns países têm discutido, antes mesmo da pandemia da Covid, qual seria uma punição para os pais que não vacinam seus filhos. Essa discussão varia muito de país para país, esbarra em questões legais, esbarra também no poder, né, pátrio e aquele conceito todo que não há uma definição clara e nunca teremos uma definição clara dos limites. É claro que excessos já são punidos pela legislação em relação à forma, né, como cada pai e mãe decide cuidar do seu filho, mas nesse caso específico a gente abre mais uma vez o capítulo para essa discussão, né? Pai e mãe que não vacina o filho tem de receber alguma punição? O Estado pode interferir, pode avançar nessa área? Ou está mesmo dentro aí do que se tem de clareza sobre a liberdade que a família tem de escolher o seu próprio caminho? É uma discussão interminável, meus amigos, mas ela está colocada mais uma vez e tenho certeza que em janeiro nós vamos ser provocados diante dos números. Pode ser que a vacinação deslanche, muita gente se vacinou no país, vai querer vacinar os filhos, ou
que haja algum tipo de precaução aí por parte de alguns grupos, fazendo com que os números não cresçam tanto. Então, esse é o assunto que a gente coloca para discutir aqui no Jornal Gente, nessa abertura com os nossos ouvintes. Bom dia, Eduardo Castro. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Durante o tempo em que eu passei trabalhando na comunicação pública, que foi na construção daquilo que hoje é EBC, TV Brasil, né, e a incorporação da Rádio Nacional, Rádio MEC, eu tive a oportunidade eu fiz faculdade de Direito, fugi antes, não como o doutor Pedro, eu fui até o final, mas eu tive uma grande oportunidade de estudar legislação sob o ponto de vista da aplicação do Estado, né? E não da nossa obrigatoriedade aqui de cumpri-la. Porque para nós é muito simples descobrir o nosso limite. É quando bate um policial na porta de manhã cedo, é quando chega um carro de polícia, ou então quando chega alguém com uma intimação ou qualquer outra espécie de documento legal para você assinar e depois se apresentar perante as autoridades. Pronto. Se você tinha alguma dúvida qual era o tamanho da sua liberdade perante a lei, você pelo menos já entendeu que dali para frente, pelo menos responder pelos seus atos, você vai ter que responder. O Estado é diferente, né? O Estado é porque ele impõe os limites e os submete ao Congresso Nacional muitas vezes, né? Quando o Executivo propõe a lei. E depois ele tem que cumprir. E na discussão lá da TV pública, da comunicação pública, era como é que vai se blindar da interferência do Estado, da interferência do governo, da interferência... Porque essa é a grande discussão da comunicação pública, o que difere da comunicação estatal. Comunicação estatal divulga atos e atividades do governo federal, isso está previsto em lei. Pronto. E a pública, que dá voz à população, que tenta fazer com que todos sejam representados. Mas se o governo quiser meter a mão... A conclusão que a gente chega lá estudando e ouvindo é que não há legislação que consiga prevenir. Há legislação que consiga, se passar desse limite, tá fora do limite. Mas não tem como dizer assim, vai prender, vai... O máximo que se faz é, o presidente da empresa não pode sair, não... Mas depende muito, fundamentalmente, do respeito que a autoridade tem pelo limite imposto pela lei. Uma coisa é não ter a lei, não tem o limite, e outra coisa é a lei dizer assim, governante, mesmo que você saiba que a punição não seja tamanha, mesmo que você saiba que a punição não seja grave, tem uma previsão legal de limite para sua atuação. Mas isso só funciona se o objeto ali, no caso, que é o Estado, ou a pessoa do governante, se sentir intimidada pela lei. Achar que a lei é maior que ela. Quando ele acha que ele é maior do que a lei, e dependendo do estamento em que ele está representando, se é o primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, aí não há lei que previna a vergonha que se passa, as conclusões que o eleitor / cidadão chegam com relação a esse sujeito, mas não há o que previna. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo em cima do... Por que eu estou falando de comunicação pública quando você me perguntou de vacinação? Porque eu fui aqui no ponto que você destacou, Pedro, que é o da Lei para Crianças e Adolescentes no Brasil, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 14, ele diz assim: Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica odontológica para prevenção de enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Só que não tem aqui qual é a punição para o pai ou para a mãe. Existiam algumas, por exemplo, para receber o Bolsa Família, esse agora tirou o Auxílio Brasil, não tem mais essa necessidade. Isso. Era obrigatório apresentar a carteirinha das vacinas. Agora não é mais.
Mas, quando você tinha lá Bolsa Família, só recebe se tem a vacina, o cidadão comum, a cidadã comum falava, opa, aqui eu tenho um limite prático para cumprir a lei. Para o presidente da República, esse limite não existe, porque ele não recebia Bolsa Família, não recebe Auxílio Brasil, e se ele passar daqui do limite com a filha dele, de 11 anos, vai acontecer o quê? Nada, provavelmente. Sob o ponto de vista da lei. Resta sob o ponto de vista da sociedade. Pelo menos para isso, com relação às autoridades, e, repito, no estamento, quanto mais altas, menos a lei tem efeito nesse aspecto. Claro, não estou falando aqui de roubar, matar, eu estou falando dos limites da atuação do governante, né? Com relação à própria filha, e ele está dizendo aqui, ele está dizendo hoje, não vem o Supremo dizer que eu tenho que vacinar. Não é o Supremo, é a lei. Só que o presidente fique tranquilo. Ninguém vai impedi-lo de colocar sua filha em risco. Talvez a mãe dela. Só, e nesse caso, talvez a mãe dela. Esses limites, né, Eduardo, eles estão em discussão, vão ser aprofundados certamente por conta da pandemia da Covid. Você tem alguns estados, por exemplo, se eu não me engano, no Paraná, em que é obrigatória a vacinação para matrícula na escola pública. Se a criança ou o adolescente não tiver vacinado, não pode fazer a matrícula na escola. Então é um mecanismo encontrado para você não esbarrar nesse limite, né, que os pais têm de decidir ali sobre a educação e sobre a conduta sobre os seus filhos, né? Mas nesse caso extrapola, né, qualquer limite de interpretação, porque você está tratando ali da saúde de uma criança, de um adolescente que não tem, como a gente ponderou bem aqui, o livre-arbítrio, né, para tomar essa decisão. E não tem, às vezes, o conhecimento, não tem a oportunidade de poder se vacinar. Então, por isso, nesse caso aqui, o Estado precisa encontrar estratégias inteligentes que levem, né, esse sujeito. É mais ou menos aquela história da gente falava do passaporte da vacina. Quem não quer se vacinar, não se vacina, não tem problema. Só que não vai entrar em show, só que não vai entrar em estádio de futebol, não vai participar de confraternizações, não vai participar de alguns atos da vida social, não vai viajar, né? Você não precisa do passaporte para viajar, você não precisa de visto para viajar, você não precisa da febre amarela, da vacina contra a febre amarela para entrar em alguns locais, você vai precisar agora da vacina da Covid. Então, são estratégias que são criadas aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, para impulsionar a vacinação e encurralar exatamente aqueles que, por algum motivo, por puro desconhecimento, não têm a noção exata dos benefícios da vacina. Uma vacina, ela precisa ser segura e eficaz. É isso que ela precisa ter. Ela precisa ter esses dois componentes. E quando nós temos testes realizados, nós temos especialistas debruçados aí sobre essa questão, que carimbam a segurança e a eficácia da vacina, ela precisa ser aplicada na população. Foi assim que nós conseguimos erradicar algumas doenças ao longo da nossa história. E por conta desse movimento anti-vacina, que não é um movimento que surgiu na pandemia da Covid, ele pode até ter sido impulsionado na pandemia, mas você sabe, Eduardo, que esse movimento já vem de uma data, ele já vem de longa data, atuando, disseminando aí informações duvidosas, colocando polêmica onde não existe, para crescer o número dos seus adeptos, e com isso nós tivemos a volta de algumas doenças que estavam erradicadas. Nós tivemos a necessidade de produzir mais vacinas para voltar esse trabalho de se combater doenças que estavam fora da nossa realidade. E Pedro, eu acho tão interessante, na falta de palavra melhor, que seja uma briga contra a Big Pharma, né? De muitos desses anti-vacinas. Tem coisa mais esquerdista do que brigar contra os grandes conglomerados econômicos internacionais? Seria uma briga capital, né? Contra o grande capital, contra os monopólios ou oligopólios. Mas não.
geralmente você tem um outro grupo politicamente identificado que vai buscar na sua liberdade individual o direito de não se vacinar. E daí cai nas teorias de conspiração que eu acho até bem engraçadas, né? Não, porque estão querendo me monitorar. Amigo, você que mora aí, não sei aonde, e a mim, por que esses caras vão querer monitorar a mim? O que eu faço de tão importante pra eles querem saber me monitorar? Até porque tem um jeito muito mais fácil, eles já me monitoram pelo celular, pô. Pra que eles vão me monitorar? Vamos botar um chip na vacina. Olha. Vamos lá, Pedro. Bom, vamos ouvir. A gente não costuma dar essa colher de chá pro presidente da República, né? Quando ele fala um monte de besteira, mas hoje vamos dar uma colher de chá para ele, né? Tá chegando o fim do ano aí, até para mostrar para as pessoas o que ele pensa, mais uma vez, sobre a vacinação de crianças, né? Ontem ele voltou a falar sobre esse assunto e disse que não vai vacinar a filha dele, não. Sabe o Queiroga nesse sentido? Ele, dia 5, deve ditar normas de como é que deve ser vacinada as crianças. Eu espero que não haja interferência do judiciário. Espero porque a minha filha não vai se vacinar. Deixa bem claro. Tem 11 anos de idade. Vai estar infringindo o ECA, vai estar infringindo o artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei vigente no Brasil. No Brasil, hoje em dia não, sempre foi assim, mas as pessoas escolhem quais são as leis que elas vão cumprir. As que eles não gostam, não cumprem e batem no peito para dizer que é desobediência civil. Ou enfim, vamos em frente. Vamos em frente. Bom, Pedro. só para deixar claro aqui, essa nota técnica que eu mencionei do Ministério da Saúde contraria, né, a decisão do presidente da República e afirma que a vacinação contra a Covid ela é segura. É uma resposta a questionamentos que foram formulados pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que é relator de uma ação do PT, que discute o assunto lá na Suprema Corte. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, né, que é comandada pela Rosana Mello, reforça que cientistas realizaram testes clínicos com milhares de menores e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. Ela também ressalta que a análise da Anvisa é rigorosa e feita com toda a cautela necessária. Nós temos ouvido aí, ao longo dos últimos dias, infectologistas, né, sobre o assunto, para entender um pouco mais essa dose que vai ser aplicada nas crianças, que não é a mesma dose que foi destinada para os adultos. No Brasil, a única que está liberada é a da Pfizer, né? Apesar do governo do estado de São Paulo estar solicitando a da Coronavac. E, aliás, o governo do estado de São Paulo que ontem já mostrou como é que vai ser a carteirinha de vacinação para essas crianças. É uma carteirinha diferente, né? E... prontinho para faturar também, né? Porque obviamente que politicamente isso chama atenção tanto pelo sim quanto pelo não, né, Pedro? Claro. Tem gente que vota sim, tem gente que vota não, porque é obrigatório ou não é, porque tem ou porque não tem. Então, contraponto-se ao governo federal, o governo de São Paulo rapidamente agora já imprimiu a carteirinha que não existe, né? A vacina não existe ainda, mas a carteirinha já está pronta. 4.500.000 carteiras de vacinação destinadas exclusivamente ao público infantil, documento para controle das doses aplicadas, que vai ser usado em todos os locais de vacinação contra a Covid. A antecipação de etapas administrativas é considerada fundamental para agilizar a aplicação em crianças, medida que foi autorizada pela Anvisa, né? Uma pesquisa recente da Fiocruz aponta que a vacinação do público de 5 a 11 anos é determinante para aumentar a cobertura da imunização contra a Covid. São Paulo está aguardando resposta da Anvisa e o novo pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac na imunização infantil. Repito aqui, a autorização que não veio ainda. A carteirinha é muito parecida, não sei se o Daniel tem aí, se não tiver, depois a gente passa. É muito parecida com a outra, ela só tem a faixa de cima amarela, né? A das primeiras doses era verde, depois essa de reforço é azul e essa agora é amarela, né? E tem coloridinho lá, marketing também usado aí pelo governo do estado de São Paulo para aproveitar, claro, esse assunto. Mas a Ana Helena Germolio, que é infectologista, falou pra gente que é preciso ter pressa na vacinação em relação às crianças. Vai evitar óbitos em criança, e qualquer óbito em criança é um dano irreparável para qualquer família. Além disso, vai reduzir a transmissão para as outras pessoas
Tá aí então o recado da infectologista, né? Mais uma que passou aqui pelos microfones da Rádio Bandeirantes. O ministro Marcelo Queiroga defende só vacinar crianças de 5 a 11 anos, né? Com prescrição e termo de consentimento assinado pelos pais. Olha a burocracia aí para essa vacinação das crianças. Governos de alguns estados, incluindo São Paulo, Goiás, Piauí, Pará, Distrito Federal, já disseram que não vão exigir nada. Vão tocar o barco para frente aí, vacinar as crianças. Como é com qualquer vacina de qualquer criança. Vai lá, da vacina da polio, você precisa... A criança... A Thaís falou aqui semana passada, na semana anterior também, duas primeiras semanas ou 2 primeiros meses, agora eu me esqueço. Mas enfim, um pequeno espaço de tempo em que o único documento que a criança tem, no máximo, é a certidão de nascimento... Ela já toma 30 vacinas. Né? Repito, tem uma que antes da certidão de nascimento, né? Que é logo que você nasce. É. Então, para que documento de criança para tomar vacina? Não é para burocratizar no sentido de arrumar um estafeta para trazer um papel e um burocrata para carimbar. Mas é para, olha, vou criar o máximo de constrangimento e o máximo de dificuldades para comprovar para quem quer ver que eu não quero que se vacine. Estou fazendo o meu máximo para que isso não aconteça. Parabéns.